ministro leigo da palavra, paróquia São José e São Gabriel, passionista, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, primeiro eu vou fazer uma passagem rápida pela carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 3 a 8. Nessa carta que São Paulo enviou aos Filipenses, ele relata para nós como ele se tornou o grande apóstolo de Cristo. Ele se apresenta aos Filipenses da seguinte maneira: foi circuncidado no 8º dia, que era de raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para ele, eles consideravam vantagem pessoal, até de forma vaidosa, ele as considerava agora como perdas por causa de Cristo. São Paulo se tornou para nós um dos maiores exemplos de conversão ao cristianismo, e um dos notáveis missionários, levando a palavra de Deus a outros povos daquela época. No Evangelho de hoje, observamos duas atitudes opostas. Os pecadores e os publicanos, publicanos eram aqueles coletores de impostos das províncias do Império Romano, e por isso eles eram detestados pelos judeus e sofriam um grande repúdio dos fariseus, por muitas vezes cobravam valores além pois muitas vezes eles cobravam valores além do que deveriam pagar. É a famosa corrupção lá que existente lá naquela época. E essas pessoas, os fariseus e os publicanos, eles se aproximavam para ouvir Jesus. Esses eram desprezados pelos fariseus e doutores da lei, que criticavam Jesus. As duas parábolas vêm revelar e apoiar a forma de Deus agir. O pastor procura com todo empenho a ovelha perdida. A dona de casa vasculha cuidadosamente todos os cômodos, ansiosa por achar a moeda desaparecida. O resgate da ovelha e a recuperação da moeda constituem motivos de muita alegria, partilhada com amigos e vizinhos, verdadeira confraternização. Os que se consideram justos não entram no reino de Deus, pois rejeitam Jesus. Os pecadores, ao contrário, aproximam-se para ouvir Jesus, convertem-se e participam da festa do reino. Irmãos e irmãs em Cristo, na palavra de Deus hoje, Jesus nos ensina que o nosso Pai do céu é misericordioso e zeloso com os seus filhos. Aqui, figurativamente, representados pela ovelha e a moeda perdida. Essa ovelha ou moeda perdida são as pessoas que, embora conheçam os ensinamentos bíblicos, muitas vezes se deixam seduzir pelo materialismo desse mundo que o mundo nos oferece, abandonam a igreja, caem na prostituição, nas drogas, etc. Ou seja, toda sorte de caminho errado aí que existe no mundo. E muitos de nós agimos como juízes e dizemos, essa pessoa não tem mais jeito, está perdida,
Porém, Jesus nos ensina que são exatamente essas pessoas que mais necessitam do nosso apoio material e espiritual para a retomada do caminho do Senhor. A tarefa é árdua, mas devemos persistir, pois o Mestre nos diz que haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Jesus acolhe a todos com bondade, mas dá preferência aos pecadores que se convertem. Nessas parábolas em que são reafirmadas a misericórdia de Deus, o Mestre salienta que o céu promove grande festa quando um só pecador se converte. Que o Senhor nos ajude a sermos compreensivos com quem deseja retomar os caminhos de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.